podemos ver duas missões. São dadas por Cristóvão Lins, uma a Rodrigo Pimentel, que vem montar nestas terras um engenho chamado Santo Antônio Grande. E ele traz para nós um sinal de avanço na implantação do engenho de açúcar, a fim de desenvolver a região da Sesmaria de Porto Calvo. E aqui tudo começa. A população primeira se dá às margens do rio Iguarapiguaçu, que significa Rio de Águas Claras, que hoje denominado Rio Santo Antônio Grande. E ali nós podemos ver que o tempo levou por uma revolução chamada Cabanada a destruição do templo e do engenho Santo Antônio, como também o engenho Jetituba, e destruiu até a marca da nossa fé, que ali tinha sido erguida às margens do rio Santo Antônio, possivelmente onde hoje está fundada a usina Santo Antônio. E aí a gente vê como a história é marcada em nossa vida. Mas Santo Antônio chegou por primeiro em São Luís. Mas com pouco tempo, uma família de origem portuguesa, uma família que traz na sua origem o sobrenome Cavalcanti, traz uma outra imagem. Ergue aos pés do outeiro, segundo o historiador Liceu Idoso, a igreja de São Luís de França. Mas está justamente num lugar mais estratégico. Está no local denominado Quitumbe, aos pés do outeiro. E o que vem acontecer nesse momento já não é mais o fogo da Revolução Cabana, já é a enchente que arrasta a igreja que tinha como padroeiro São Luís. Por isso que se dizia: vamos ao Quitumbe para ver São Luís. Então São Luís não é da última povoação, é da primeira, Quitumbe. Então do São Luís do Quitumbe, a comunidade se dirigia a São Luís, ao Quitumbe, para ver São Luís de França, que se trata de Luís IX. Então veja que a cidade de São Luís é marcada ao longo do tempo pela religiosidade. E a primeira expressão religiosa no nosso município é a Igreja Católica. Veja que esse período é marcado também por uma outra revolução chamada Invasão Holandesa, no ano de 1608. Van Dorp, holandês, polaco, ele mandava para as expedições alguns homens. Alberto Souto foi o que habitou esta terra, onde entrava pelo rio Santo Antônio na sua foz e vinha percorrendo. E encontrava, segundo de seu idoso, duas cidades: a cidade dos brancos e a cidade dos negros. Existia um palmaral ou palmares numa área onde hoje está edificada a cidade ou o bairro do Quitumbe. Lá era o Palmares, onde os negros se refugiaram para fugir do trabalho forçado do campo, também do canavial. E ali construiu sua própria vida, por ali se viveu. E a gente começa a entender como essa cidade é dividida em classes, em raças, a divisão. Sempre esse rio causou uma divisão, não somente em São Luís do Quitumbe, mas numa outra povoação que pertencia a São Luís do Quitumbe, Barra de Santo Antônio. Mas chega um tempo também, em 1871, que Manuel Cavalcanti, proprietário do engenho Castanha, ele olha para toda
e vê que o comércio já está crescendo naquele engenho, e é a área comercial de São Luís do Quitumbe. E ele chama um dos seus filhos, que está sepultado os seus restos mortais nessa coluna, à esquerda, onde está São Benedito, Joaquim Cavalcante, e ele recebe a missão de construir uma nova povoação. Recebe todas essas terras, e essas terras recebe com uma missão. Manuel Cavalcante diz para Joaquim Cavalcante: essas terras serão suas se você construir. Segundo está escrito no livro O General Cos Monteiro, que é a nossa honra, que é o nosso orgulho, que foi da Revolução de 1930 e foi destaque em todo o Brasil nessa Revolução. E a gente vê naquele livro, quando ele vai dizer duas coisas que ele pediu, foi que se construísse o cemitério e a Igreja Católica. Essa é a missão. Por isso que a igreja, ela tem uma brevidade de tempo curta. Surge logo, é a primeira edificação no centro histórico de São Luís, a Igreja Católica, depois o cemitério. E por fim, todas as outras edificações com estilo colonial, porque se trata de um período ainda colonial, e vai, de certa forma, nos fazer conhecer um tempo de avanço. São Luís do Quitumbe era com a presença novamente, não de um alemão, mas de um holandês, porque o seu nome é de origem holandesa, Carlos van Opstek. E ele mostra assim, contudo, uma visão muito avançada para a época de uma povoação, fazendo a cidade projetada ser a primeira de Alagoas. E aqui nós podemos ver como tudo cresce, como tudo se afirma, mas a fé chegou primeiro. A igreja chegou primeiro por aqui de novo. Então, e é interessante que a gente possa olhar que tudo surge em torno da igreja e que a igreja precisa ser vista na sociedade com valor, mas alterado. E com tudo a gente ainda pode ver São Luís do Quitumbe em apenas 10 anos de edificação desta igreja, ainda sendo vila de São Luís do Quitumbe. A gente pode ver, naquela época, aqui existia uma povoação chamada Gaviões. Então era uma povoação muito simples, casas de palhas, e aqui não passava de 30 casas. Mas tudo foi demolido e feito uma nova cidade, projetada para o futuro, com saneamento, tudo já pensado para uma época. O centro de São Luís, quem pode recordar nas fotografias, ver o quanto ele foi bonito e organizado para uma época. A vila de São Luís se torna paróquia. Ipioca, a freguesia de Ipioca, de Santo Antônio do Mirim, chamada Igreja de Nossa Senhora do Ó, foi suprimida e anexada à paróquia do Jaraguá. E o bispo olindense de Olinda e Recife, Dom José, resolveu trazer a sede da paróquia para São Luís do Quitumbe. E aqui começa uma nova história de fé. 130 anos de paróquia, dia 22 de junho de 1882. E aqui nós podemos ver, 10 anos após a constituição da paróquia, por um decreto chamado número 15, de 16 de maio de 1892, São Luís, a vila de São Luís, agora é a cidade de São Luís do Quitumbe. E muita coisa se pôde rolar por debaixo das fontes, das grandes águas que circundam a cidade de São Luís do Quitumbe, chamada também por Romeu Avelar
de a última Mesopotâmia. Por que a última Mesopotâmia? Porque São Luís está edificado entre águas, entre rios. A Mesopotâmia, nós sabemos que ela é banhada ou circulada pelos rios Tigre e Eufrates. E nós temos os rios Santo Antônio Grande, Castanhal ou Castanha, e também o rio Jetituba. São Luís é um grande vale, e esse vale nós podemos ver, ele é muito fértil. É uma terra que já gerou muitos e grandes homens para a história. Muitos por aqui passaram, senadores, deputados, governadores. Destacamos a pessoa de Laminha Filho, ou as pessoas de Laminha Filho, de Valdo Suruagi, depois Silvestre Pérez. E aí nós podemos ver como São Luís se destacou na comuna política do estado, na desenvoltura política do estado das Alagoas. E aí a gente vê quantos nomes, quantas pessoas no anonimato, no esquecimento, mas que se desempenharam, trabalharam em prol desta terra. Então, meus irmãos, enfim, chega um dia em que São Luís faz 100 anos, o centenário de São Luís. Eu tenho a alegria de dizer que participei da organização do centenário de São Luís do Quito. Mas 20 anos após, a gente vê que São Luís tem outra roupagem, tem outra cara, tem outro semblante, outras feições. Mas isso não basta. Não se limita no que nós podemos encontrar hoje. E a gente olhar para tudo isso e dizer, mais 130 anos de paróquia, 140 anos de igreja, então tudo isso a gente só tem a agradecer. E olhar para o mundo quitudense, onde há muitos tesouros que precisam ainda ser descobertos. E que a vida aqui, ela é boa. E a gente poderia dizer como no sertão. Eu só deixo o meu Cariri no último pau de arara. Então, que a gente possa olhar e dizer, São Luís tem história. São Luís tem gente boa. São Luís tem futuro. Mas é preciso que a gente lute para que esse futuro seja garantido.